não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. O meu marido comprou carroça, comprou carreta com 4 mulas e fez as viagens para Caxias. Isso era o nosso sustento, todos os dias. Ele fez a mesma coisa, anos e anos e anos, até que ele conseguiu comprar um caminhãozinho usado. Depois nós abrimos um armazenzinho. Em vez de os colonos pagar para a gente fez a troca. Comprou os ovos, galinha, tudo o que eles tinham para vender. A gente comprava e eles fizeram a troca, né? Em vez de, que nem hoje em dia, todo mundo ganha pagamento. Antigamente isso não era. Só vinha da roça, né? Armindo. Meu marido Armindo, eu tinha 4 filhos. Eu acho que os filhos não têm que ser os nomes, não é? E todo mundo trabalhou, os filhos todos estudaram, graças a Deus, todo mundo estudou, a gente assim se virou para viver. Nós trabalhamos, eu principalmente, eu trabalhei muito na roça, depois tinha plantação, nós compramos terra ali, era tudo nosso. Eu trabalhei bastante. E depois foi se equilibrando, mais tarde melhorou, a gente tinha carro, tinha tudo. Depois ele deu ataque nele e ele faleceu, né? Eu fiquei ainda 8 anos com o armazém, porque eu não estava aposentada ainda. Depois, quando me aposentei, nos bailes também era o seguinte, na sociedade, o meu marido era o presidente, anos e anos, quando construíram a sociedade. Era presidente da igreja, festeiro, eu também, anos e anos. A gente fez muita pela comunidade. Nós fizemos bastante. E era assim, a gente tinha pouco recurso, mas a gente fez muito pelo que tinha. Porque a gente, olha, os colonos também, até o teu avô, o teu pai, ele negociava com nós bastante, trazia coisas e pegava, comprava no armazém. E ali não tinha ponte, só tinha balsa ali para o pessoal passar. Era difícil, mas eu acho que era melhor que hoje em dia. Hoje é tudo muito, muito fácil. Ninguém não sabe mais cuidar e comunicar alguma coisa ou segurar dinheiro só espanjo. Antigamente isso não era assim, porque todo mundo trabalhava para o sustento. Os bailes eram lindos, lindos. Porque primeiro tinha o salão do Edgar Krippler, depois tinha a sociedade, isso ali era muito, os bailes de Gerbe ali, que era coisa mais linda. Hoje em dia não existe mais, não tem mais união hoje em dia, porque o pessoal vai em outros lugares em vez de ficar no nosso lugar ali. E é assim, era muito bonito, e ele era anos e anos. E quando não era que nem hoje, em vez de fazer sinteco no salão, os meus filhos, ele fez um parto de alfafa, os filhos sentaram em cima e puxaram para o salão. Isso os meus filhos, a Neuza, a Xandira e a Rebeca, todo mundo fez. Antigamente era assim. O Natal, antigamente, ele era muito mais bonito que agora. A gente ganhava pouquinho, pouquinho. A gente acreditava no Papai Noel. A gente achava que era verdade. E os pais, qualquer presente que a gente ganhava, ficou feliz da vida. E hoje em dia é muito, as crianças já compram antes, já escolhem antes. Não é mais surpresa. Antigamente isso era surpresa. Até tinha, quando eu era mais pequena, a gente até fez pasto para tratar o cavalo do Papai Noel. Isso ali também aconteceu, quando eu era pequena, na casa do meu pai. Né? Isso ali, isso era muito bonito. Hoje em dia não, a criança tem Natal o ano inteiro. Eles não têm mais surpresas que nem antigamente. Isso não era que nem hoje, todo mundo tinha carro. Nós, as crianças, domingo de manhã, todo mundo tinha de levantar e ir na missa. A pé, não tinha carro que nem agora. Hoje em dia eles nem vão mais de carro. Os nossos, o meu marido disse assim, quem não vai na missa não ganha comida hoje.
E era muito mais bonito que agora. Quando eu estava em casa, os meus irmãos, o Lauro e o Valdo, nós não tínhamos. Eles passavam no rio, com 2 mulas, passaram alfafa, tudo nesse lado do rio. Atravessaram, nós tínhamos casa de negócio, não era armazém, o meu pai. E passavam toda a alfafa com a carreta no outro lado, o caminhão carregou todos os dias, e a imprensa com uma mula, imprensaram a alfafa. Isso ali quando nós casamos, nós éramos muito pobres, nós moramos numa peça só, eu e meu marido. E nasceu o Valtir numa peça só, na minha sogra. Depois era Nova Petrópolis, lá que é Nova Petrópolis agora. E então ele já trabalhava negociava para Caxias, com a carreta e 2 mulas, ele levava as coisas. Assim, verduras, assim, que tinha, né? E depois nós chegamos no Vale Real, compramos as nossas terras ali. O meu pai, nós emprestamos dinheiro. O meu pai disse assim: vocês vão a bancarrota, vocês nunca conseguem pagar isso. Paguemos 7 contos de reais. Em 7 meses nós tínhamos pago a terra e a casa. Viu que a gente poupou e trabalhou. Hoje em dia eles não sabem mais poupar casa. Quer ver os quadros? Quer ver? Velho, esse é a Jantira, a Neuza e a Rebeca, os 4. Cada um ganhou a festa igual, a foto igual, era tudo igual. Era tudo saia cotê, ou francita, de papado. Se usava que se usa agora, com os papados, com rendas, isso ali. Era que nem que caiu na moda agora, era antigamente. Isso ali já tinha sapato de salto alto, já tinha no meu tempo. Isso já faz tantos anos, né? E tinha gente que tinha luxo, mas eu não tinha isso. Tinha gente que estava bem vestida. Antigamente não era assim tudo reparado como agora, não é? Agora todo mundo repara o que o outro usa. Eu fiz a minha roupa tudo mesmo. Eu era costureira. Eu costurava uniforme para o colégio da Temerária, para a escola, fiz os uniformes. E a minha roupa, para nossa família, fiz toda a roupa. Para minha mãe, para o meu pai, isso a gente não mandou fazer, eu fiz tudo mesmo. Quando eu não tinha filhos ainda, eu costurava sempre. Depois, para mim também, eu costurei ainda, mas parei, depois não tinha mais tempo. Quando a gente veio ali para começar com o ramo de armazém e assim, ambulante, ele ia fora vender e comprar. Não deu mais tempo para mim. Então eu parei, a gente comprava pronto e mandava fazer. Eu casei, primeiro só na igreja. Eu era de menor quando casei. Depois, 4 anos depois, eu casei no civil. Era coisa bem simples. Era festa em casa. A gente faz, porque não era com o churrasco que nem agora, a gente faz todos os dias. Aquela mesa era só em ocasiões, não é? Como casamento, primeira comunhão, querpe, a gente tinha. E foi assim o meu casamento, bem simples. Foi na igreja, foi um almoço em casa e casei só na igreja e 4 anos depois eu casei no civil. Era assim. A minha família, os meus irmãos também. Todo mundo casou na igreja e no civil. Todos eles. Só uma irmã minha, ela era solteira. O resto... Quem fazia a roupa dos noivos? Aquela vez a minha cunhada fazia, a irmã Hermes. Ela era costureira da Temerária. Ela fazia as roupas para as noivas, assim. Os rapazes, tinha alfaiate. Eu tinha um primo meu, um tal de Peno Miller, ele fazia as roupas. E ele vinha na Temerária, tirou medida e fez. E as roupas assim de noiva, ela fez, a irmã, ela fez as roupas. Primeira comunhão, fiz para as minhas gurias de primeira comunhão para todas. E, assim, era tudo mais simples, não é?
não podia escolher modelo, isso, aquilo, era tudo bem simples. Mas era os tempos antigos, era assim, e era muito sacrificado. Eu te digo, não é que nem agora, qualquer gurizinho tem a carteira no bolso, tem dinheiro, tem serviço, isso não era nos nossos tempos. Nos nossos tempos era, vinha da roça ou tinha um empregozinho, mas era difícil. E o meu marido era sapateiro. De solteiro ele era sapateiro, depois ele parou, porque ele não tinha condições de... trabalhou com o irmão dele em Galópolis. E depois ele não tinha condições de comprar as máquinas a fazer, ele começou a negociar ambulante e assim foi. Mas deu para sustentar os filhos, ninguém passou fome, todos têm estudo. Ele dava muito valor ao estudo. Tá. Antigamente, a gente fazia as bolachas em casa, fazia de manhã, escondia das crianças. De noite pintava, escondia, disse que o Papai Noel pegou tudo, levou tudo embora. Só veio no dia do Natal, de noite, para as crianças podiam ver e comer, porque acharam que o Papai Noel tinha pintado. Isso era antigamente. A gente fazia assim cestas assim de bolachas, enormes, olha. Isso antigamente era assim. E as crianças acharam,